Em 1919, um sujeito chamado Jack Cohen montou uma mercearia flutuante. Ele começou a vender produtos em um barco e deu muito certo. Em 29, o negócio de 19 a 29, o negócio prosperou e ele então fundou a Tesco, que não passava de uma varejista. Mas como o sucesso estava no caminho de Jack Cohen, aquela pequena embarcação que servia de mercearia flutuante cresceu e se tornou uma gigante do varejo. Hoje a Tesco vende de tudo, desde softwares a cartões de Natal. Claro que como uma varejista gigante, a Tesco vende tudo que é quinquilharia chinesa, e há muitos anos. Bem, a notícia que tem escandalizado a Inglaterra hoje é protagonizada pela Tesco. A matéria saiu há pouco no RT News e diz o seguinte: Florence Whitcomb, uma menina de 6 anos de Londres, queria enviar cartões de Natal da cadeia britânica Tesco para os seus amigos. Eram cartões com gatinhos, com o chapéu, o gorro do Papai Noel. Mas, para sua perplexidade, descobriu que um desses cartões, já tinha uma mensagem dentro. Abre aspas. Somos prisioneiros estrangeiros na prisão de Qingpu, em Xangai, China. Somos forçados a trabalhar contra a nossa vontade. Por favor, ajudem-nos e notifique a Organização de Direitos Humanos. Dizia-se em letras minúsculas no cartão. O Sunday Times foi a primeira mídia a relatar um potencial gulag chinês com práticas duvidosas de trabalho e, após seu material, a Tesco interrompeu a produção de seus produtos numa fábrica chinesa e iniciou uma investigação. O autor da mensagem desesperada pediu que as pessoas que recebessem, que visse o cartão, contatasse Peter Humphrey, jornalista britânico detido na China enquanto trabalhava como investigador corporativo, que também cumpriu pena na prisão de Qingpu. O pai da menina, que encontrou o cartão, disse ao Sunday Times que em sua família eles pensaram inicialmente que era uma espécie de piada, mas depois ficou horrorizado ao perceber a potencial seriedade do assunto e sentiu-se responsável por passar a mensagem ao destinatário conforme solicitado pelo autor da mensagem natal. Ele também explicou à filha que aquele pedido de socorro significava que aquele pedido de socorro a deixara perplexa com fundamento, havia um fundamento para a perplexidade da filha. Tentou acalmar a filha dizendo, não, você está perplexa, tem que ficar perplexa mesmo, etc, etc. Bem, isso tornou-se um escândalo de ontem para hoje, ou de sábado para ontem. Mas a pergunta que fica é a seguinte: qual é a novidade dessa história? Desde quando não sabemos que o crescimento econômico, boa parte do crescimento econômico da China se devia ao trabalho escravo? Onde está a novidade? Há décadas, o Partido Comunista Chinês vem escravizando etnias, dissidentes do partido, crianças, para o grande boom econômico. Aliás, foi por isso que muitas empresas ocidentais foram à China, atraídas por uma mão de obra quase que inexistente do ponto de vista legal. Foram atraídas para a China porque o trabalhador lá não tem direito nenhum, portanto o encargo
trabalhista era também nenhum. Se o sujeito morre na linha de produção, tem 500 mil na fila para substituí-lo, joga-se fora, coloca-se outro no lugar e fim de papo, vida que segue. Onde está a novidade? Nenhuma. A novidade é que a hipocrisia humana aumenta de ano para ano. E por falar em hipocrisia humana, vejam essas alegres e natalinas fotos de fim de ano. Aqui vocês estão vendo o condenado Luiz Inácio Nove Dedos da Silva batendo aquela bolinha gostosa ontem em São Paulo com as proeminentes figuras do partido. Inclusive está aqui o Chico Buarque de Holanda com a sua barriguinha de uísque e cerveja, todos muito felizes, num jogo comemorativo, sim, uma celebração à liberdade de Lula, que falou bastante, inclusive queixou-se do ódio da parte de lá. A matéria saiu no Infobae, diz o seguinte: o ex-presidente Lula disputou no domingo uma partida de futebol em São Paulo, junto com os seus principais aliados para celebrar a sua liberdade. Abre aspas. Enquanto eles transmitem ódio, nós vamos aqui transmitir alegria, futebol e amor, disse o ex-presidente. Ele fez alusão ao governo de Jair Bolsonaro, seu maior adversário político, que em janeiro do próximo ano estará no poder. Lula pretende, a partir de janeiro, viajar pelo país para fazer oposição a Bolsonaro e apoiar o Partido dos Trabalhadores diante das eleições municipais de 2020. O evento deste domingo, realizado na cidade de Guararema, interior de São Paulo, reuniu parlamentares, líderes sociais e artistas parecidos com Lula. Entre eles estava o cantor e compositor Chico Buarque, um dos mais famosos representantes da música popular brasileira. O ex-governante, vestido com uniforme cinza e branco, parecia em boas condições físicas aos 74 anos de idade e marcou um gol de pênalti que comemorou levantando a camisa diante de centenas de seguidores instalados no campo Doutor Sócrates brasileiro, que aliás era outro petista, que inaugurado em dezembro de 2017. Naquela época ele havia etc. Bem, aqui a mesma perplexidade do cartãozinho chinês que tem causado furor em Londres. Qual é a novidade? Lula está aí de boa dando tapas na cara do brasileiro honesto e trabalhador. Pois é. Qual é a novidade? Ele diz que estavam lá fazendo um jogo de paz e amor, enquanto os outros só odeiam. Bem, o que nos deixa realmente perplexos é a ficha corrida de Lula, evidentemente, assim como o trabalho escravo deixou perplexa uma menina de 6 anos. A perplexidade dela, sim, justifica-se, porque afinal, 6 anos, certamente não sabia que a China pratica esse tipo de horror há muitas décadas. Aqui, a nossa perplexidade é a cara de pau de transformar um processo judicial num palanque político. Lula tem essa capacidade, por quê? Porque nós deixamos. Simples assim. Vejam, oficialmente, Lula responde por muitos crimes. Por exemplo, o triplex no Guarujá, uma vantagem indevida de apartamento no edifício Solares, no valor estimado de 1,5 milhões.
Reforma no triplex, vantagem indevida à reforma, personalização do triplex em Guarujá, que inclui a instalação de um elevador entre abril e setembro de 2014, no valor de 770 mil. Depósito dos bens, vantagem indevida, armazenamento do acervo presidencial por 5 anos, valor estimado de 1,3 milhões. Sítio em Atibaia, vantagem indevida, reforma em sítio frequentado pela família do ex-presidente, valor estimado 1,5 milhão. Prédio do Instituto Lula, vantagem indevida, prédio destinado ao Instituto Lula no valor de 12 milhões. Quem pagou? A Odebrecht. Dinheiro para o sobrinho, vantagem indevida, pagamento à empresa de Itaiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, valor estimado 20 milhões. Quem pagou? Odebrecht. Dinheiro para o filho nas Zelotes, vantagem devida a pagamento entre 2014 e 2015 para Luiz Cláudio, filho caçula de Lula, por meio de contratos fraudulentos em troca da atuação do ex-presidente na compra de caças suecos e na prorrogação de benefícios fiscais a montadoras, valor estimado 2,5 milhões. Quem pagou? Saab, MMC e Caoa. Dinheiro para o filho, vantagem indevida, patrocínio à empresa de futebol americano de Luiz Cláudio, filho caçula de Lula, valor estimado 2,1 milhões. Quem pagou? Odebrecht. Dinheiro para o irmão, vantagem devida, mesada em dinheiro vivo a Frei Chico, irmão de Lula, valor estimado 600 mil entre 2002 e 2015. Quem pagou? Odebrecht. Conta amigo da Odebrecht, vantagem indevida, saldo em conta geral de propina, valor estimado 10 milhões. Isso em 2014. Quem pagou? Odebrecht. Palestras e Instituto Lula, vantagem devida, pagamento ao Instituto Lula e à empresa de palestras do ex-presidente, valor estimado 30 milhões. Quem pagou? Cartel das Empreiteiras. Dinheiro para o assessor, vantagem devida, pagamento em dinheiro vivo para Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula, valor estimado 50 mil. Quem pagou? Odebrecht. Apartamento em São Bernardo, vantagem devida. Apartamento em São Bernardo do Campo, valor estimado 500 mil. Quem pagou? Odebrecht. Bem, esses são casos aí em que Lula foi julgado e condenado. Mas e o resto? E o Porto, por exemplo, em Mariel? E a ressurreição da família Castro no cenário internacional? E a criação do Foro de São Paulo? E a ideologização, nas escolas, né? E o sucateamento das Forças Armadas, e o sucateamento do Serviço Público de Saúde, e a falta de estradas, a falta de segurança, 60 mil mortos a cada ano no governo Lula, Dilma. E tudo isso, e o enriquecimento de Lulinha, será que ninguém sabe que um porteiro de zoológico não pode ficar milionário da noite para o dia, a menos que ganhe várias vezes na Mega Sena? Todo mundo sabe que não é possível. Pois é, os crimes são quase que infinitos. E a grande fortuna de Lula, e essas terras que o povo diz que são gigantescas, no Pará, por exemplo, tudo isso com um salário de presidente, é claro que todo mundo sabe que isso legalmente é impossível. Pois bem, qual é a novidade? A novidade, meus amigos, é que nós aceitamos o jogo como aceitamos os produtos chineses. A novidade é essa. Nós é que autorizamos tudo isso, com a nossa passividade, com o nosso tapar os olhos. Nós nos acostumamos a conviver com a mentira, com o roubo,
com a desfaçatez, com a violência, como se tudo isso fizesse parte do jogo democrático. Nos acostumamos, mas sabemos no íntimo que isso não faz parte do jogo democrático, que isso é ilegal e que, portanto, a nossa omissão é culpada por esse estado de coisas. Pois bem, o jogo de futebol em que Lula aparece celebrando a sua liberdade, falando mal de Bolsonaro, nos acusando de ódio, isso nos tem indignado, sim, a cada vez. Mas não podemos mais sequer expressar a nossa indignação, porque ninguém a acolherá. Ninguém. Basta ver que os partidos que colaboraram com este crime gigantesco, um crime de proporções inimagináveis, estão todos aí na legalidade, tratados como se fossem partidos normais, honestos, e não são. Essa nossa passividade é que nos vai destruir, porque nós nos acostumamos a achar que tudo é normal, que tudo faz parte do jogo democrático. Pois é, infelizmente não existe no Brasil ainda uma voz a se levantar contra isso. Está tudo sendo empurrado para o processo do jogo democrático. Só que o processo do jogo democrático pode ser um moedor de carne. Tomara que eu esteja errado. Tomara. Mas essa liberdade toda que tem Lula nos custará muito caro, mas muito caro. Pode nos custar muito caro logo mais ali na frente.